Que lindo, né? Eu estou cada dia mais maravilhado com aquilo que Deus está fazendo neste lugar. Hoje eu vi um culto pela manhã sensacional. Irmãos, nós percebemos que na oportunidade que cada um tem de poder escolher um horário para cultuar, a gente estava certo na nossa escolha quando nós colocamos o segundo culto. E a gente sabe que tudo aquilo que a gente começa demanda num tempo para começar a dar resultado. Isso é uma lição que a gente não pode deixar, fazer de conta que não é uma realidade de todas as pessoas. Às vezes a gente começa alguma coisa num ânimo, num pique, e tem certeza que vai dar certo. Mas aí você escuta alguém que fala para você: ah, isso não vai. Culto 9:30 da manhã, domingão? Ah, é difícil, as pessoas gostam de dormir domingo. Mas tem pessoas que preferem cultuar domingo de manhã, amém? O começo, irmãos, foi tão difícil, mas a gente foi vendo a progressão, a gente foi vendo a evolução. E hoje, quando eu olhei para a igreja, eu falei: uau, está quase mais do que da noite já. E vai chegar uma hora, eu falei um dia para vocês, pela fé, nada de razão. Eu disse: talvez antes que a gente mude, a gente tenha que fazer 3. Teve aqueles mais de uma crente, de uma fé fraquinha, que pensou assim: acha 3? Mas tem aqueles que dizem assim: eu persevero, eu estou junto, falou que vai acontecer, vai acontecer. Se Deus está no negócio, não tem como dar errado. Sim ou não? E o culto da manhã hoje foi lindo. O pastor trouxe uma palavra sobre Estevão. E assim, quem estava aqui sabe, tem gente que repete, né? Volta no culto. Tem crente fominha, irmão. Ele vem no culto da manhã e vem no culto da noite. E eu estou muito feliz com o que Deus está fazendo. Amém? Na igreja e através da igreja, na vida de muitas pessoas que começaram a mandar os testemunhos. Deixa eu te falar uma coisa. Algumas pessoas que me procuraram para me contar os testemunhos daquilo que está acontecendo na vida dela, da bênção de Deus, do favor de Deus, reconhecendo que só pode ser Deus, nós convidamos para gravar esse testemunho em vídeo. Então elas vão agendar um dia, vai gravar com o pessoal da mídia, né? E vai poder ter esse vídeo gravado para passar para a igreja. Mas de repente você diz assim: ah não, vídeo não. Eu não tenho nem coragem de dar o testemunho aí na frente, que dirá eu gravar um vídeo, né? Então se você tem um testemunho, não quer gravar um vídeo, não quer vir falar aqui na frente, eu preferia que você viesse falar aqui na frente. Mas você não quer falar aqui na frente, você vai me fazer um favor. Você vai mandar o seu testemunho bem detalhado no meu celular. E eu vou ler para a igreja o seu testemunho. Combinado, gente? Então pega um papel e uma caneta, ou vai lá no seu contato e anota meu celular. 99134-6693. Está anotado? Vocês são rápidos assim ou vocês estão com falsidade comigo? 99134-6693. Você vai mandar o testemunho direto. Ah, mas por que o senhor não manda na secretaria, para a secretaria mandar para o senhor? Irmão, manda no meu celular. Tá bom? Combinado? Até aqui tudo certo? Vamos voltar na questão da lição. A gente está animado? Cheio de ideia? Pensando, essa segunda-feira não vai se comparar a nada com o que eu já vivi. Eu estou na igreja domingo à noite, eu quero pegar tudo que Deus vai falar, eu quero consumir tudo aquilo que Deus já liberou no reino do Espírito, porque toda a vida de um cristão é marcada por uma coisa que faz diferença na vida de qualquer outra pessoa. Sabe qual é ou não? Você entra numa batalha, mas você já sabe o resultado. Deus vai te pôr por mais do que vencedor. Então a gente tem que entrar com esse entusiasmo, com esse pique, com essa vontade. Mas isso não significa que não vai vir alguém para tentar tirar da sua cabeça. Não significa que alguém não vai tentar mudar o seu plano. Porque às vezes ele não tem mais pique, ele às vezes está precisando. Se você esmorecer, é menos uma alma que você alcançou.
Mas se você permanecer, perseverar, é mais uma alma que o céu ganhou. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Vocês conheceram o cara que inventou a lâmpada? Tudo na nossa vida, tudo aquilo que a gente usufrui hoje, foi uma ideia que Deus deu para alguém. A gente só consome daquilo que foi perseverança de alguém, naquilo que Deus deu como uma ideia, como uma visão para uma pessoa, e a partir daquilo que Deus deu para a pessoa, aquela pessoa não desistiu. Estou falando do Thomas Edison, que o caso dele é mais sério, porque diz que ele acreditava que ele podia inventar uma lâmpada elétrica, mas muito pouca gente, ou quase ninguém, acreditava no que ele acreditava. E era mais difícil para ele acreditar cada vez que ele tentava fazer com que a ideia dele funcionasse, puf, a lâmpada queimava. E alguém dizia para ele: não estou falando? Ele tentou por 10.000 vezes. Diga comigo: Jesus amado. Às vezes a gente desiste na segunda, na terceira, só na intenção. A gente se prende a lugares, a gente se prende a pessoas, a gente se prende e a gente deixa de viver a liberdade com que Cristo nos libertou. Deus não nos convocou para ficar preso a etnias, a denominações, a ideias, a projetos de outras pessoas. Deus colocou em você tudo o que você precisa para ser aquilo que Ele permitiu que você nascesse para ser. Diga assim: eu não preciso de mais nada, só preciso colocar em prática aquilo que eu já tenho. Preciso dar valor àquilo que Deus já me deu. Quantos estão comigo? Aí 10.000 vezes, irmão, alguém vai nele e diz assim: olha, é melhor você desistir, porque você já errou 10.000 vezes. Ele diz: quem foi que disse para você que eu errei 10.000 vezes? Mas você errou 10.000 vezes. Ele disse: não, eu aprendi 10.000 maneiras erradas como não fazer, até aprender aquilo que é certo. E a vida da gente é assim. E o que eu quero falar com você nessa noite é muito simples, é tão simples, que você vai precisar só de uma coisa: acreditar e confiar. Agora são duas. Você vai precisar de duas coisas. Ah, mas acreditar e confiar não é a mesma coisa? É? Você acredita em Deus, mas em determinados momentos da sua relação com Deus você confia? Quantos de nós entregamos coisas a Deus na hora do desespero? Senhor, eu entrego na sua mão. Amanhã fala: Senhor, dá de volta aqui que eu tenho que resolver esse troço aí, que você está demorando. Sim ou não? Será que sou eu? Então entenda, na simplicidade da palavra, ou da maneira com que Deus lida conosco, a gente precisa entender que aquilo que deu errado faz parte do processo. Você precisa valorizar os erros e aprender com os erros. A gente não vai acertar todas, e a gente também não tem que dar uma resposta para tudo. Você não é perfeito em tudo. Tem gente que sofre porque não sabe jogar vôlei, sempre foi uma mão de pau. Mas e daí? Você não sabe jogar vôlei, mas tem coisas que você faz que todo mundo admira. Quantos estão entendendo? Você tem muitas qualidades. Os defeitos só acontecem ou só se multiplicam quando você esquece de valorizar a qualidade. Porque quando você olha para você e diz assim: Deus é comigo, eu sou capaz, Ele me deu condição para fazer. Mas tem coisa que eu não sou boa nisso, tem coisa que eu não sou bom nisso, então eu vou pedir para quem está comigo. É tudo que Ele queria, o quê? Nos unir, nos fazer mais do que um, nos fazer comunidade, e aprender a viver com os nossos erros, e com os nossos acertos, e está tudo bem. Ah, mas eu não gosto de pastor careca. Você não precisa gostar. Mas se a palavra que sai da boca do pastor
for a palavra que dá para você uma direção de vida, porque é a palavra do Senhor, isso é menor do que a qualidade que Ele está te expondo. Você entende isso ou não? Traz isso para a sua vida. Eu quero falar um pouco sobre o valor de um encontro. Quem é que entende e saberia me dizer assim, a importância que gerou em você um encontro? Eu sou muito marcado por música, é a minha característica, tá bom? Toda vez que eu me remeto ao Senhor, toda vez que eu busco a Deus, com alguma carência, com alguma necessidade frágil, eu me ponho diante de Deus e eu encontro em alguma música uma resposta que Deus está me trazendo. Por exemplo, quando nós fomos praticamente empurrados para ser pastor, porque a gente não tinha essa intenção, nós não planejamos isso. Lógico que nós nos preparamos depois, mas antes a gente não estava preparado porque a gente não queria ser pastor. Mas depois de tudo que Deus foi planejando, diga comigo, Deus faz planos. E eu faço parte desses planos. Então Deus tinha um plano na nossa vida. Esse plano era nos colocar como pastor de uma comunidade, de uma igreja. Mas a gente não sabia e não entendia. E aí, para trazer clareza, uma criança me chama no bebedouro um dia assim, de um lugar, de uma igreja, e diz assim para mim: pastor, a minha mãe quer falar com você. Eu não sabia quem era a criança, e eu não sabia quem era a mãe dela, porque a igreja tinha muita gente. E eu estava confuso sobre aquilo que Deus estava falando ao meu coração e ao coração da minha esposa, da pastora. Eu estava confuso, eu confesso. Mas também estava rejeitando a ideia. Eu tinha uma ideia do que Deus estava querendo, mas sabe aquele negócio que você faz de conta que não é com você? Você já fez isso? Ah, não, mas Deus falou, mas não falou muito bem. Não, Ele ainda vai deixar mais claro. Mais claro? Só faltou uma mula falar com a gente? Não é como o Balaão? Sim ou não? E você fica ali dando aquelas, né? Aquela conversinha tipo assim, tá parecendo o quê, né? E aí a criança falou assim, pegou na minha mão, quase no mesmo tamanho nós dois, ela tinha uns 8 anos, nem isso. E foi me puxando, me levou até a mãe dela. Quando cheguei lá dentro, a mãe estava sentada no culto. A mãe chorava copiosamente, mas chorava mesmo, para valer. E essa mãe chorona olhou para mim e falou assim, não sei o que está acontecendo. Eu pensei, lá vem. É assim ou não é quando Deus fala com a gente? Você tem essa experiência ou não? Lá vem. Porque eu fico conectado, né? Você não fica conectado? Lá vem. Hoje a hora que nós saímos, a pastora falou assim, nossa, parou tudo. Não tem um vento. Não tem um movimento. Falei, está vendo como é ruim? Está vendo como é ruim a sensação quando não tem movimento? É horrível, não é? É ou não é? Por isso que você precisa ser uma igreja em movimento. Por isso que você tem que pôr a sua fé em prática. Por isso que você precisa pôr a sua fé em ação. Porque a fé sem obra, meu Deus, que coisa forte. E aí eu perguntei, por que choras, mulher? Claro que eu não perguntei assim, né, gente? Disse, querida, como é seu nome? Por que você está chorando e tal? E ela disse assim, eu sou uma executiva de um cantor famoso, da Lagoinha de Belo Horizonte. Eu organizo a agenda dele. Um pastor que ninguém conhece, chama André Valadão. E quem sabe que eu monto a agenda dele, que eu preparo as coisas dele, bandas novas estão começando, então eles trazem o trabalho deles para apresentar para mim, para ver se eu mostro para ele. Não é assim? Está começando, você fica procurando portas, não é assim? E ela me deu um CDzinho, numa capinha de papel. E ela disse assim, como eu tenho muito CD, essa noite eu sonhei, e Deus falou no meu sonho, pega aquele CD de uma banda que te entregou há 1 ano e 2 meses atrás, que você nem deu bola, guardou, está em tal lugar, eu vou te lembrar onde está.
e leva e entrega para o pastor, a pessoa que ministra o louvor lá na igreja, e fala para ela que você está entregando o CD para ela, porque você recebeu de Deus esse sonho, e ela vai saber o que fazer com isso. Ela falou, agora eu não tenho mais o que falar, porque é o Senhor que vai saber o que fazer com isso. Eu falei, legal, valeu, um abraço, continua chorando então, que eu vou chorar também, porque até que eu saiba o que está acontecendo, eu estou à deriva, sim ou não? Irmãos, Deus estava fazendo um chamado pastoral para nós, e a gente estava, pulando fora do encontro, pulando fora desse momento, porque Ele queria um encontro, mas a gente estava preocupado com esse encontro, e fugindo dele. Aí eu não vi a hora que o culto terminasse. Eu confesso que aquele dia eu não sei quem pregou, o que aconteceu, porque eu não estava lá, eu estava de corpo presente. Eu estava só pensando o que era aquilo, o que estava acontecendo. Sabe como Deus fala com a gente? Direto. Aí eu cheguei em casa, botei CD, tem gente que não sabe o que é CD, depois alguém te explica, tá bom? Tem uma geração aqui que não chegou, né? Depois alguém te explica o que é um CD, mostra para você. Mas é um negócio de tocar a música. E eu botei ele lá. E eu botei na primeira música. E quando eu fui botar para tocar no play, o Espírito de Deus falou assim para mim, calma, olha a capa. Eu falei, mas... Aí a capa tinha 2 tênisinhos ao estar assim. Numa pista, sabe? Quando tem um asfalto, aquela foto tirada meio do chão, vocês que tiram foto, manja. Aquele asfalto, as listas amarelas de uma pista, e os 2 teninhos apontando para a estrada. Eu falei, o sangue do Cordeiro. Irmãos, aí eu botei o CD, falei, agora que eu entendi a capa, vai ter que ter esse momento, né? Vai ter que ter. Aí coloquei o CD, ele cantava assim, menino, jovem, guitarra, sabe? Eu não quero morrer com as sementes que o Senhor confiou em minhas mãos para plantar. Quero frutificar, quero multiplicar, quero chegar no final e dizer obrigado, está consumado. Falei, aí já é. Aí é demais. Aí Deus nos chama para um encontro. Diga assim, tem encontro que marca a nossa vida. Existem pessoas das quais nós encontramos que causam em nós uma mudança de atmosfera, sim ou não? Tem pessoa que você não vê a hora de encontrar. Por quê? Você sabe que a hora que você vê aquela pessoa, você vai brilhar, você vai mudar. Vocês estão esperando eu ler a Bíblia, não estão? Deixa ela para mim, Atos 8, por favor. Eu quis fazer diferente. Olha só. Tem gente que a gente encontra e ela nos remete a tanta coisa boa. Pode passar o tempo que for, a pessoa mudou, foi para outro país, foi para outro estado. Vocês ficaram um tempo sem falar, mas quando a pessoa, você sabe que a pessoa está por aí, você quer encontrar com ela. A hora que você encontra, aquilo que ela causa em você é muito bom, sim ou não? Eu até acredito que uma dessas pessoas está sentada do seu lado, aquela que te faz bem, que você não vê a hora de encontrar. Você pode falar isso para ela, você me faz bem. Mas se você falar sem sorrir, fica chato. Agora dá até para o marido e a mulher se reconciliar, caso estejam brigados até esse momento. Você pode olhar nos olhos dela assim, com toda a meiguice, e dizer assim, você me faz muito bem. Sarou bem, passou. Você sabe por que Deus permite que esses encontros nos marquem ou não? Porque Ele sabe da nossa necessidade de se sentir amado, de se sentir cuidado. Ao passo que, ao contrário, também é verdadeiro.
É horrível se sentir desconectado. É horrível se sentir deslocado. É horrível se sentir rejeitado. E tem encontro dos quais a gente não quer nem lembrar, porque nos fizeram mal, nos causaram dores, angústias, decepções. Aconteceu naquele encontro coisa que você não esperava. Às vezes você foi com uma expectativa, aconteceu outra. Mas eu quero falar hoje sobre um encontro que deu tudo certo. O encontro de Felipe com uma pessoa numa carruagem, uma pessoa de um grau de importância, e que a presença de Felipe na vida daquele homem marcou a vida dele para sempre. Eu não sei, eu não combinei lá. A mídia tem a visão. Atos 8 não é 1. Atos 8, 26. Vocês têm a projeção da visão ou não? Tem como pôr aqui, a gente quebrar um pouquinho o protocolo? O que vai favorecer muito a gente seguir a partir do entendimento dessa palavra é entender aquilo que eu vou botar aqui para compartilhar com vocês. A partir do momento que a gente tem uma visão clara, põe a visão aqui, queridos, aquela que usou no seminário de pastores. Vocês viram passando um videozinho de seminário de pastor no fim de semana? A gente pegou os líderes e os pastores, ó. Deixou todo mundo, ó. Não consegue? Se não conseguir, não tem problema. Vamos para o texto. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Fica tranquilo, depois a gente passa, está tudo sob controle, está dentro dos conformes. Essa página da minha Bíblia está dobrada, exatamente essa. Vamos ler aqui na tela. E o anjo do Senhor, chegou. Eu acho que a gente precisava invocar o anjo. Deu certo, deu tudo certo. Invocamos o anjo, aí a visão chegou. Então presta atenção. Diga assim comigo: somos um grupo de pessoas de todas as idades. É só você dar uma olhada em volta, sim ou não? É que alguns adolescentes saíram, criança está em outro lugar, mas todas as idades. Origens, diga comigo, e culturas que acreditam que há mais na vida do que o mundo diz. Queremos simplesmente amar a Deus, amar as pessoas e mudar o mundo. Quando você entende que você ingressou em um lugar, e esse lugar tem uma visão, tem um norte, tem onde chegar, e vai fazer com que isso aconteça em 3 pilares: acolher, amar e dar destino. Tudo fica mais simples, tudo fica mais tranquilo, tudo fica mais organizado. Aí você diz: eu não estou indo num lugar para só ouvir canções, só ver a luz diferente, só ver um ambiente diferente ou um formato de culto diferente. Não, eu estou indo num lugar onde eu ingressei. Eu faço parte das pessoas que vão aprender a amar de verdade. E amar de verdade é amar o Judas. Mas a gente não conhece esse amor. Mas não abrimos mão de continuar buscando até que a gente alcance. Amém, gente? Vai continuar? Vai ficar? Vai sair correndo? Entenda, nós temos um lugar para alcançar. Nós temos que alcançar esta cidade, não como a maior igreja, não como a melhor igreja, mas como o povo que ama as almas ao ponto de levar a elas salvação. Entende isso? Custe o que custar. Esse é o nosso objetivo. Volta no texto, por favor. Texto. Atos 8, 26. E um anjo falou a Felipe, dizendo: levanta-te, vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza.
que está deserta. Gaza está como? A Gaza aí. Quem não sabia da faixa de Gaza está aí, ó. Entre Jerusalém, né? É um espaço que tem lá, é isso aí. E o deserto, vai lá. Levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos. Isso aqui é antigo, superintendente não usa mais, né? Essa palavra, né? Mas modernizou os cargos. De todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para que ele foi em Jerusalém? Para que você vê aqui hoje? Ah, que lindo, vocês são lindos. Regressava, e assentado no seu carro, ou assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Felipe: chega-te e ajunta-se a esse carro. E correndo Felipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que li era este: foi levado como uma ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Felipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Felipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a quem, queridos? Jesus. Qual o motivo da gente estar aqui? Qual o sentido da gente viver? Exaltar Jesus. E eu falava com a pastora que eu tinha até uma credibilidade, vamos dizer assim. Porque no tempo que a gente ficou descansando, Deus me deu muitas ministrações, muitas orientações. Mas eu olhei para todas aquelas e Deus disse no meu coração: não é nenhuma dessas para hoje. Para hoje é essa. Então é nessa que a gente vai avançar. Amém? E ela fala sobre um encontro. Como é importante que a gente, encontrando alguém, a gente seja um mensageiro, a gente seja aquele que transporta a presença, a gente seja a arca da aliança, que leva consigo a presença de Deus de forma consciente. E ao invés de alguém tirar da gente a visão, nós vamos implementar em alguém a visão. Por quê? Porque ela está encravada em nós. Porque nós sabemos onde nós queremos chegar. Nós sabemos a quem nós adoramos. Nós sabemos quem pagou o preço por nós. Nós sabemos quem pagou as nossas dívidas. Nós sabemos quem arrancou de nós a posição de ficar embaixo de uma acusação. Não há mais acusação contra nós. O pecado, diz a palavra que nos traz a paz, estava sobre ele. Agora, se a gente continuar pecando, não é porque Deus não fez um trabalho completo. Foi porque nós substituímos a liberdade para a prisão. Pela prisão, melhor dizendo. Mas o foco aqui é você entender a importância que a gente tem pisando nessa terra. A gente não está aqui só para tomar açaí. A gente não está aqui só para comer feijoada. Com esse calor, misericórdia. A gente não está aqui, né, só para coisas que causam em nós um conforto. Não que não deva. Mas a gente precisa entender que a essência da nossa existência é glorificar o nome de Jesus. Às vezes a gente quer que alguém diga para nós: faz, eu vou pôr a mão na sua cabeça, você vai ver, sua conta amanhã está bombando. Quem não quer? Às vezes a gente quer uma solução rápida. Eu falo sempre isso para a pastora. Como eu luto com isso, irmãos? Para a gente entender que Deus nos fez para permanecer dentro de um propósito. E nessa nossa jornada não perder o foco.
Felipe foi convocado pelo anjo. Sabe onde Felipe estava? Felipe estava em um culto de avivamento. Dentro daquele culto de avivamento, que ele estava lá pegando fogo, que ele estava lá cheio do Espírito, que ele estava lá manifestando os dons, que ele estava lá sendo regado por unção nova. Sabe o que eu estou dizendo ou não? Aquele culto avivado, feito nosso aqui, amém? Ah, não, Senhor. Aquele culto avivado feito nosso aqui, amém? Ei, deixa sair sua voz. E aí, irmãos, o anjo falou para ele, não foi um amigo, não foi um colega, não foi um inimigo, não foi um filisteu, foi um anjo. Falou para ele, cara, sai daí, já que você está, vai para o deserto. Para o deserto? Hoje, quando o pastor pregava, ele falou uma coisa sensacional. Ele disse assim: quando Estevão, brilhando do começo ao fim, Paulo consentindo com ele sendo apedrejado, mesmo sendo puro, Estevão terminou, sabe por que o brilho de Estevão não apagou nem quando ele morreu? Porque ele olhou para Saulo, e o Espírito confirmou no coração dele, valeu a pena pela salvação de uma pessoa. Vale a pena a gente olhar do lado e falar, meu, ele também está, aquela também está, aquele também está, aquele também está, a minha família está vindo, a minha família não quer saber, mas você não pode desistir. Deus já falou para você tanta coisa que você fez de conta que não era com você, igual o teu pastor. Em algum momento da nossa vida é assim, sim ou não? Deus fala para você, seja alguém decidido, você está preocupado com pessoas, você está preocupado com o que vão falar, você está preocupado com a sua reputação, e eu pergunto para você, e a minha? E o Espírito Santo pergunta para você, e a minha reputação? Se eu estou falando com você, e você não me ouve, você está preocupado com você? Um dia você vai morrer e ninguém vai lembrar mais. O que você está fazendo para mim hoje? Ah, mas se eu fizer isso, vão falar. Irmão, se você fizer, vão falar. Se você não fizer, se tem coisa que a gente faz é falar. Então por que a gente não faz o que Deus manda? Então por que a gente não faz o que o Espírito orienta? Então por que a gente não faz aquilo que Jesus nos dá? Diz, ó, eu sou o caminho. Você tem que dizer para todo mundo, cara, não tem outro caminho. Você está tentando fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo. A tua vida está patinando, você está falando disso, daquilo, mas não faz. Por isso que uma pessoa bem sucedida, uma pessoa bem rica, dentro de uma família cristã, que está passando luta, pachu, ela fala assim, para que eu vou na sua igreja? Olha para mim e olha para vocês. Porque a gente fala, mas muita coisa a gente não faz. E às vezes aquela pessoa não fala, mas faz. Não é sobre religião, é sobre salvação. Ele não entende, mas ele só vai entender quando você sabe que tem uma visão de amar a Deus sobre todas as coisas, com as suas forças, com o seu entendimento e de todo o teu coração. Você não escolheu viver para você. O apóstolo Paulo diz, olha, a partir do momento que eu encontrei o Cristo, todas as outras coisas tornaram-se para mim sem valor algum. Corre do lado da carruagem. Irmão, se ele pedisse para a gente, e pede, fazer determinadas coisas nos dias de hoje, eu estou seguro do que eu estou te dizendo, a gente não faz. A gente fala assim, mas estou achando que isso não é de Deus, é meio loucura da minha cabeça. Sabe o que a gente faz muito, e eu não sei se eu posso falar isso, porque talvez eu não consiga colocar direito, mas às vezes a gente quer fazer alguma coisa que chame a atenção dos outros para a nossa espiritualidade. Fui mais claro.
que a pessoa diga que você ora mais, que você é o profeta do monte, do manto, Eu não sei para que serve descobrir RG, é só me perguntar. É só perguntar para mim que eu falo para o seu número. Tem certas coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. Tem certas coisas que não tem nada a ver com Deus. Tem certas coisas que a gente não tem sentido. É uma alma de um homem querendo dizer, eu estou um pouquinho acima de você. Então quando eu chegar, pede para os meninos lá colocar o tapete lá para mim, a minha garrafinha de água dourada, pede para... Não tem assim, gente? Tem ou não tem? A minha sala não pode entrar qualquer um lá, porque... E aí Jesus olha e fala assim, para que você quer sofrer competindo comigo? Se escondendo atrás de mim, mas a sua eternidade vai ser longe de mim. Era mais fácil ser simples, era mais fácil você ensinar só o Evangelho como ele é, era mais fácil você mencionar a palavra, era mais fácil você ensinar a palavra, seria muito mais fácil você levar a salvação, seria mais fácil você esclarecer a visão. Porque quando a gente veio aqui, irmãos, não foi para abrir mais uma igreja. Aqui já tem muitas igrejas, elas são muito boas. Não é essa a questão. A questão é que Deus quer unir visões para que haja um completar em tudo isso. Porque nem todo mundo concorda, por exemplo, vou falar um exemplo aqui, tá bom? Com a menina dançando aqui na frente, às vezes não concorda. Tem problema ele não concordar? Claro que não, gente. É meu inimigo agora. A menina da dança, por exemplo, fala assim, não gostou da dança, não é de Deus. É de Deus. Ele não gosta da maneira. A gente precisa deixar o Espírito dar a nós a condução. E o Espírito não vai te levar para outro lugar que não seja Jesus. E Jesus não vai te levar a outro lugar que não seja Deus e a salvação. Simples. Simples. Então se Deus mandar você correr do lado da carruagem, os meninos, desculpa, os meninos que estão filmando, se Deus mandar você correr do lado da carruagem, você fala, mas eu estou num avivamento aqui, está gostoso, está bom demais aqui, o negócio está, eu estou, quanta emoção que eu estou sentindo, tal. Ele vai dizer assim, tá, mas põe a tua emoção numa ação que vai levar à salvação. É fácil rimar com ão, né? Mas eu não fiz de propósito. Entenda. Ele está dizendo assim, isso é bom. É bom para você. Mas sabe por que é bom para você? Para te capacitar. Para fazer uma coisa que eu planejei. E dentro do meu plano tem você. No meu plano está inserido você. Vai lá, corre do lado. Oi, gente, fala a verdade. Na posição dele. Precisa ter humildade, sim ou não? Precisa amar muito a palavra de Deus, sim ou não? Você vai dizer assim para mim, não pastor, não é não. Tem nada a ver com humildade, não tem nada a ver com amar. É que o anjo nunca falou comigo. A gente diga assim, nós somos especialistas em explicação. Mas Deus não quer explicação. Deus quer obediência. Porque na obediência Deus ordena o favor, a multiplicação da graça recai sobre nós, porque nós ouvimos e obedecemos. Entende que ele foi lá correr do lado da carruagem. Olha que ridículo essa cena. Mas se Deus mandou, sim ou não? Agora eu vou fazer uma pergunta. Você só responde se você tiver convicção. Se Deus te pedir para fazer uma coisa muito doida, você nunca fez, porque Ele fala para você, é para salvar, você faz ou não? Já imaginou o que a gente queria? Já parou para pensar o que a gente queria? A gente queria chegar na igreja
E o pastor dá para nós um celular que tem um botão dourado. Não aperta esse botão dourado. Porque o dia que você apertar esse botão dourado, ele vai ativar um ambiente de dar a você o que você quer. O que você ia fazer? Não, nem saiu de dentro da igreja. O que você ia fazer? Apertar o botão dourado. Aí quando você aperta o botão dourado, você não sabe de onde veio, como aconteceu, mas começou a acontecer tudo o que você pediu. Depois de 1 ano que você tiver esse celular, que o botão dourado te dá tudo o que você pediu, eu te encontrar depois de 1 ano, você vai ser tudo aquilo que Deus não pediu para você ser. Eu estou dizendo, é uma verdade. É uma verdade. Então ele vai na obediência, correndo atrás da carruagem, ele começa a ouvir a narrativa da leitura, porque ele está lendo em voz alta. E diz que ele começa a ler o texto de Isaías, que revela o Cristo, o Salvador, como ele se comporta, como ele é, qual é a proposta do Cristo. Ele começa a ler aquilo, mas é muito difícil de entender. Você já tentou ler a Bíblia inteira sem orientação? Não? Acho que 80% dos brasileiros nunca leram a Bíblia inteira. Por quê? Porque não consegue, precisa de orientação. Nós temos o capricho de colocar a leitura bíblica anual. Todo dia publica a leitura do dia. E aquele plano de leitura bíblica foi feito de forma estudada, para você não desanimar, para você entender. A minha pergunta é: você está lendo? Entende o que eu estou dizendo ou não? Aparece lá 2 versículos. Hoje você vai ler um desse e um desse. Amanhã você lê um desse e um desse. Você pode ver que não tem conexão. Não é, como é que eu vou te dizer assim, dentro da ordem cronológica. Gênesis. Não, porque não é assim que lê. Mas às vezes a gente nem isso se dá o capricho. Mas sabem o que está acontecendo no Japão, nas Filipinas, nas Bahamas, sabe? Sabe o que está acontecendo na China, sabe ou não sabe? A gente gasta muito tempo com aquilo que ocupa lugar em nós, onde Deus não pode ocupar, porque 2 coisas não ocupam o mesmo lugar. Primeiro a gente precisa, escuta o que eu vou te dizer, eu acho que a gente está em tempo de desacelerar. A gente está correndo muito, querendo tudo e tudo rápido. Eu quero fazer uma proposta para vocês aqui nessa noite. Pastor, mas está pregando que Filipe correu do lado da carruagem. Filipe fez o que Deus mandou. Cada um no seu quadrado, amém, gente? Vai sair correndo do lado do carro de alguém na rua, fala: pastor, leu ontem, quero escutar o que esse cara está falando dentro do carro. Misericórdia, irmão, não falei isso. Ele começa a ouvir, e ele na hora entendeu por que ele mandou ele fazer aquilo. A gente só vai entender quando a gente dá um passo na direção da obediência. Você fala: não estou entendendo o que está acontecendo com a minha vida. Claro, você está fazendo o que Deus pediu? Alô? Entende o que eu estou dizendo ou não? Qual a maior coisa que um pastor escuta? Pastor, minha vida está assim, assado, não sei o quê, parece que não vai, a coisa não acontece, parece que assim, Eu pergunto: mas e Deus? Você recorreu a Ele para perguntar se você está no lugar certo, na hora certa? Sabe por quê? Porque Felipe estava no lugar certo, na hora certa, encontrando a pessoa certa. Você acha que quantas pessoas Deus tem ainda para te apresentar, para que o encontro com a sua vida seja marcante na história da vida dele? Ah, mas eu vou ficar aqui mesmo, né? Ele tem um chamado. Você também tem um chamado. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando alguém fala para você que você tem um chamado, eu sei que você pensa. Eu sei. Você pensa: não, mas eu não quero negócio de pastor aí, dessas coisas, não. Não, nem todo mundo foi chamado para isso. Mas todo mundo foi chamado. Alguns foram escolhidos. Sim ou não? Onde estão os escolhidos?
Só os que levantaram a mão? Glória a Deus, irmão, você está convicto. Tem irmão que parece aquele dinossauro Rex. Você fala, quantos? Ele faz assim, ó. Não está muito seguro? Está seguro ou não está? Todo mundo foi chamado? Mas quem está escolhido? Então entenda, quando Deus te escolhe, Ele te convida a fazer parte do plano dEle. Mas eu vou te contar o que é que acontece com a gente na realidade. Acontece como Elias. Elias foi cheio da unção de Deus. Ouvia Deus de forma clara, tomado de autoridade. Um dia vai de frente com o rei Acabe e diz assim para ele, vou dizer uma coisa para você, cara. Não vai chover nem orvalho aqui. O rei olhou para ele e falou, não vai chover até que eu diga quando vai chover. O rei falou, quem é esse cara, de onde ele apareceu? Aí a gente está falando de 3 cultos. É o profeta dizendo coisa que para você parece muito doido, sim ou não? Não se comparando, amém? Não tem nada a ver. Mas é um exemplo. E o rei então começa a prestar atenção naquele cara, porque no primeiro encontro aquele cara marcou a vida do rei. Sabe como ele marcou? Normalmente a gente se põe sempre menorzinho debaixo de uma autoridade, sim ou não? Vou falar uma palavra tão linda aqui, gente, que eu aprendi essa semana, eu estou doido para falar. A gente tem uma dificuldade de lidar com um público de opulência. Falei bonito ou não falei? É para a glória de Deus. Pastor, o que você falou? Falei que a gente tem uma dificuldade de lidar com uma pessoa muito rica. Parece que a gente, quando chega perto dela, a gente não quer falar nada, a gente quer deixar ele falar tudo, ele falar para nós o que nós temos que fazer, a gente não quer falar nada para ele para fazer. E o Elias, tomado da unção de Deus, falou para o rei, nego, quer saber? Não vai chover nem orvalho aqui, porque eu estou falando que não vai e acabou. Aí você fala, pastor, mas isso é um atrevimento. Eu vou dizer para você, não é atrevimento. Isso é uma fé ousada. A gente não está usando na fé, sim ou não? A gente está aceitando, aconteceu isso aqui, não, tudo bem, acontece, hoje em dia todo mundo tem isso, tem aquilo, é ou não é? Hoje em dia é normal isso aí, não irmão, não é não. Mas também custa caro para a gente, é isso que às vezes a gente não quer se comprometer. Porque na sequência você vai perceber que quando a Jezabel manda matar os profetas, quando o rei Acabe começa a fazer manhinha na casa dele que ele não quer comer porque Nabote não queria vender a vinha para ele. Quando a mulher dele pergunta, lindo, por que você está desse jeito? O banana responde, porque eu queria comprar a vinha do cara e ele não quis me vender. Ela fala, larga de ser mole, eu resolvo isso amanhã. Olha o que eu vou te dizer. E ela montou uma conspiração contra um homem de Deus. A gente está vivendo num mundo, irmão, onde a gente é afrontado, onde a gente é maltratado, onde nós somos, de alguma forma, sofremos bullying, de alguma forma somos perseguidos, de alguma forma somos caluniados, sim ou não? E eu não falo como igreja, eu falo enquanto pessoa, enquanto famílias, enquanto convivência na sociedade, sim ou não? Mas a Bíblia diz que não foi suficiente para deixar ele sossegado saber que a mulher mandou matar o cara que não queria vender a vinha ou entregar a vinha para o marido dela. Mataram ele a pedrada dentro da vinha dele. Sabe o que o profeta fez quando soube? Pastora, o profeta voltou lá e disse assim, vou dizer uma coisa para você, querido. Não falou querido não. Vou falar uma coisa para você. Assim como esse sangue inocente de Nabote caiu na terra da vinha dele, o seu vai cair, os cães vão lamber o teu sangue.
a tua justiça não vem de você, a tua justiça vem de Deus. Não gasta tempo tentando se justificar. O Senhor te justifica, amém? Mas sabe onde está aí a continuidade, onde eu imagino que seja a nossa dificuldade de entender? A gente espera que depois da gente ter tido essa coragem, essa valentia, Deus agora vai dar para nós moleza. E a Bíblia diz que logo que ele fala isso para o rei, o próprio Deus fala para ele: ô nego, cai fora daí, suma. Eu vou te mandar para um lugar. Onde Deus manda ele? Do lado de um riacho, em um resort. Mandou ele lá para Sauípe, all inclusive. Gostoso, hein? Não, mandou ele ficar do lado de um riacho, sendo alimentado por corvos. Meu Deus! Aí você diz: bom, na situação que eu estou, na presença de Deus, meus parentes vendo isso aí, ó, não tem como ficar pior. O riacho secou. E Deus fala para ele: agora você vai para Sarepta, onde ninguém tem o que comer, está passando fome, e uma viúva vai cuidar de você. Vai ao encontro dela. Olha o encontro aí. Está escrito encontro, não está? Vá ao encontro dela. Quando ele chega, a viúva vem de encontro com ele, que a primeira coisa que ela fala: ó, estou pegando 2 gravetos só, 2 gravetos. Eu tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho daqui das coisinhas, vou fazer um pãozinho, vou comer, eu e o meu filho depois vamos morrer. O profeta fala assim para ela: dá um pão para mim primeiro. 2 coisas eu queria te dizer nesse encontro. Se você fosse a viúva, você entregaria o pão para o profeta? Se você fosse o profeta, você pediria o pão para a viúva depois do que ela falou? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Que ser cristão é mais sério do que talvez a gente imagina? Pastor, mas aí você me deixou para baixo. Então é só sofrimento? Não. Qual é a maior honra que a gente pode ter aqui na terra? Você sabe ou não? Ser bem sucedido. Sim ou não? Vai durar quanto tempo? Mas e se você for bem sucedido, bem abastado, completo, sem dor, sem choro, sem mágoa, para sempre, para a eternidade? Como a gente pode trocar isso? E ele vai dizer para ele assim, ó, eu vou resumir, tá bom? Ele vai dizer para ele na carruagem: está falando do Messias, está falando do Salvador. Você acredita no Salvador? Quer que ele responde? Eu acredito. Eu acredito que ele é o Salvador. Aí ele fala assim: quando a gente começa uma coisa, a gente tem que dar uma sequência nela. Ele fala: como assim? Ele fala: a partir do momento que você reconhece que ele é teu Salvador, o próximo passo é deixar isso explícito. O próximo passo é contar para todo mundo: eu tenho um Salvador, eu encontrei um resgatador, o nome dele é Jesus. Eu tinha uma vida antiga, eu morri para aquela vida e nasci uma nova pessoa a partir desse encontro. Pastor, o que você está falando? Ele falou para ele sobre batismo. Aí quando falou para ele sobre batismo, ele falou: uau, como é que é isso? O que eu preciso fazer? Você precisa descer as águas, deixar lá tudo que é velho e ressurgir como uma vida nova. Dá para fazer isso sendo bebê ou não? Você não tem consciência. Como você vai fazer uma declaração pública dessa criancinha de colo? Né? Declaração pública, ó.
eu creio que Jesus Cristo, sim ou não? E a declaração pública da profissão da sua fé. Eu me apeguei a Ele para viver a vida dele e não mais a minha. Batismo, amém? Ele diz assim, como é que a gente resolve isso? Ele falou, precisa ter água. Sabe o que ele falou ou não? Estou vendo ali que nós estamos passando perto de onde tem água. A carruagem tem janela, gente. Olhou para a janela, puxou aquela cortininha, quem assistiu o filme já que tem carruagem, puxou aquela cortininha, olhou e falou, tem água. O que me impede? O que ele falou para ele? Nada. Nada te impede. A não ser que você não creia. O batismo não salva, mas revela ao mundo que nós somos salvos. Entenderam ou não? E dia 4 de março, cadê minha equipe? Minha equipe para colocar aqui o batismão. Dia 4 de março a gente vai ter esse encontro entre aqueles que, ouvindo a explanação da palavra, queima o coração. Você que está aqui talvez pela primeira vez, nunca talvez alguém te falou da grandeza disso, desse encontro com o Cristo. Talvez nunca alguém te falou assim da importância que é servir, andar, caminhar com Cristo. E você foi conduzindo a tua vida à revelia de qualquer coisa. Mas hoje, quando você ouviu isso, esse Espírito Santo começou a envolver o teu coração. Você começou a pensar assim, eu preciso declarar esse Cristo. Eu preciso admitir que Ele é Senhor da minha vida. Eu preciso dizer aqui que Ele é quem vai conduzir os meus dias. Eu preciso confiar que nesse encontro, que pode acontecer hoje, toda a história da minha vida daqui para frente vai mudar. E você que já fez isso, mas não desceu as águas, você está dentro de uma jornada sem continuidade. Porque esse seria o próximo passo. Vocês estão me entendendo ou não? Se você não foi batizado nas águas, está dizendo assim para mim, eu preciso ter confirmação. Do quê? Eu preciso ter a certeza. Do quê? Quando você batiza nas águas, você não é escravo daquela igreja. Você não está preso a nada. Escuta o que eu estou dizendo. Nós estamos ligados a Deus, como diz a Bíblia, com cordas de amor. Ou seja, nós podemos sair a hora que a gente quiser. A decisão é nossa. E ele diz, eu peço que não despertes o teu amor, o meu amor, até que você possa correspondê-lo. Como é que a gente vai corresponder ao amor de Deus por nós? Seguindo uma jornada daquilo que Ele orienta. Então, a gente vai seguir buscando encontrar, dentro da nossa jornada de comunhão com Deus, momentos desse encontro que nos leve a novos passos, que nos leve a níveis mais elevados, às alturas, como nós falamos aqui. Porque a gente precisa sair, às vezes, do nível que a gente está, subir de nível. Porque às vezes a gente está sofrendo muito no ambiente da razão. O que o eunuco percebeu é que quando ele leu aquilo, ele disse assim, cara, com toda a riqueza que eu tenho à minha volta, com toda a qualidade de vida que eu tenho vivendo no palácio, nada daquilo causou em mim tanto ânimo, nada causou em mim tanta transformação, tanto desejo. Eu praticamente estou vivendo um novo só de ouvir. O que eu tenho que fazer? Ele disse, só cumprir o que está escrito nas Escrituras. Se você não foi batizado até agora, irmão, você não cumpriu o que está escrito nas Escrituras. Não tem como a gente te pregar outra coisa, não tem como eu te massagear o teu ego, não tem. Então você vai, não desceu as águas, vai pegar o número da secretaria, vai botar seu nome, nós vamos fazer uma grande festa no retiro. A Bíblia diz que há uma grande festa no céu quando um pecador se arrepende. Mas pastor, no dia 4 de março eu estou ocupado. Eu te batizo agora, depois do culto.
Ah, mas você nem vai me dar um cursinho, tudo? Eu posso te explicar e tirar todas as suas dúvidas. O tempo que você precisar. Ah, mas tem cursinho? Tem, claro. Não estou dizendo que não tem. Você tem que saber o que você está fazendo, sim ou não? Você não é criança. Nem criança a gente batiza. Amém? Então fica essa palavra para hoje. Um encontro transformador. A obediência ao chamado de Deus nos leva a oportunidades divinas. A palavra de Deus é poderosa para revelar o Cristo. A fé genuína nos conduz à obediência e ao compromisso público. Sabe o que isso faz da gente? Alguém que tem perseverança. Percebe que a gente só não continua as coisas que a gente começa porque a gente não leva a palavra de Deus a sério. Amém? Estão comigo? Estão respirando? A fé genuína nos conduz a isso, a obediência. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, hoje é o dia da salvação. Se você ainda não se batizou, siga o exemplo do eunuco e tome essa decisão. Fica de pé, por favor. Eu gostaria de terminar te colocando uma situação. Imagine mesmo. Alguém recebendo uma herança milionária, mas nunca indo ao banco para reivindicá-la. Assim somos nós, herdeiros do Senhor. Se cumprimos a jornada, está tudo pronto. Mas se não cumprimos, é como se a gente não fosse buscar aquilo que já é nosso. Se você que está aqui pela primeira vez, ou pela segunda, ou pela terceira, não sei, eu gostaria que você, que não confessou Jesus Cristo como único e suficiente Senhor da tua vida, não lutasse contra o próprio Espírito, não tentasse sufocar essa sua vontade que você está de declarar isso, porque eu sei que o Espírito está tentando te convencer a fazer isso, mas a sua razão está tentando te convencer a não fazer. A minha orientação para você é: faça o que Deus está pedindo e não aquilo que você quer fazer. Só quero que você venha aqui na frente. Eu quero orar com você. E na minha oração eu vou explicar para você o que é aceitar esse Cristo. E você que não foi batizado, também busque fazer isso o mais rápido que você puder. Amém? Para a glória de Deus. Eu estou aqui à disposição, porque eu sei que tem pessoas aqui que o Espírito está falando ao coração para confessarem o Senhor como único e suficiente Deus da sua vida. Eu estou te esperando aqui. Pode vir. Em nome de Jesus.